Prezados internautas, nossos votos de muita paz. Hoje o tema que abordaremos será obsessões. Este é um tema muito importante dentro da doutrina espírita, um tema que é objeto de muitas preocupações de muitas pessoas, porque nós vivemos em um mundo que é um mundo de vibrações diversas. Estamos mergulhados em um mar vibratório. Espíritos de variados graus evolutivos convivem com encarnados de variados graus evolutivos também. E as obsessões, hoje em dia, estão sendo o tema perturbação espiritual, já está sendo reconhecido pela própria ciência. De modo que a interação dos espíritos com os encarnados é muito maior do que nós imaginamos. Allan Kardec fez um estudo aprofundado a respeito do tema, principalmente na mediunidade. Mas ele dividiu o tema obsessões em 3 tipos. Existe aquela obsessão, que é a obsessão simples, que é a obsessão fruto da invigilância do encarnado, que sincroniza sua onda mental, sua onda vibratória, com espíritos de igual teor. Sincronizando com eles, eles recebem a influenciação desses espíritos, fazendo com que eles se perturbem. Porque o tema obsessão, a palavra obsessão, segundo os melhores dicionaristas, é referente àquele pensamento insidioso, constante, insistente, que a pessoa geralmente não tem o hábito de ter, assim como a própria maneira de ser também muda. A obsessão simples, ela pode ser, por exemplo, tratada com um tratamento na casa espírita, o tratamento de fluidoterapia, com a elevação do pensamento, elevação do padrão de pensamento, fazendo com que a pessoa se liberte realmente desse tipo de obsessão. Evidentemente que a vigilância de cada um de nós tem que ser constante, porque como dissemos, nós estamos em um mundo de vibrações diversas. Quando nós nos vigiamos, nós criamos em torno de nós uma psicosfera positiva, fazendo com que os espíritos perturbadores realmente não consigam atuar em nosso campo mental. Outro tipo de obsessão classificada por Allan Kardec é a chamada fascinação. A fascinação funciona como se fosse um hipnotismo. Os espíritos fascinadores fazem com que o indivíduo perca o discernimento, seu senso de julgamento. E ele perdendo seu senso de julgamento, ele começa a criar fantasias em seu próprio ser, fazendo com que ele realmente haja de uma maneira diferente das pessoas que estão no estado normal. A fascinação ela é interrompida, geralmente, com uma grande decepção, fazendo com que a pessoa leve aquele choque e interrompa realmente o processo de fascinação. A fascinação está atrelada ao fanatismo, muito atrelada ao fanatismo, não necessariamente nas religiões. Esta obsessão atinge também pessoas que são fascinadas por outra, ou fascinadas por um partido, um sistema, por várias coisas. Não faltam espíritos que são fanáticos no mundo espiritual, perturbando aqueles espíritos que são propensos ao fanatismo. A doutrina espírita, como sendo a doutrina da razão, a fé raciocinada, quando o indivíduo realmente percebe os fundamentos básicos da fé raciocinada, ele tem muito menos chance de entrar no processo de fascinação. Porque ele sabe realmente se posicionar espiritualmente diante do problema que se apresenta. O terceiro tipo, e um tipo muito preocupante, é a chamada subjugação. A subjugação é quando existe uma imantação completa no perispírito da pessoa subjugada, ela perde o seu eu, e perdendo o seu eu, ela entra realmente num distúrbio de comportamento muito grande. Geralmente está atrelado
a perseguições do passado, a antagonismos do passado, que encontra o ser encarnado e começa o processo de subjugação. Este processo tem dois efeitos na pessoa subjugada. Ou a pessoa adoece, ou a pessoa assume a postura mental do espírito que está obsidiando. Recomenda-se como tratamento para esse tipo de obsessão o tratamento clínico, porque invariavelmente ele vem acompanhado de um transtorno mental, e o tratamento espiritual. Tratando a causa e o efeito, a pessoa consegue geralmente conviver ou mesmo banir de sua existência essa subjugação. Mas existem alguns casos mais preocupantes em que a subjugação percorre algumas encarnações. A pessoa não consegue se libertar em uma única encarnação. Então nós temos que vigiar sempre as nossas atitudes. Jesus recomendava: orai e vigiai. Quando nós nos vigiamos, nós combatemos as nossas más inclinações, que ainda dormitam dentro de nós. Quando nós nos vigiamos, nós mudamos a nossa maneira de viver, mudamos realmente as nossas condutas. E quando nós oramos, nós entramos em sintonia com a espiritualidade, elevando o nosso padrão de pensamento e fazendo com que nós criemos campos vibratórios favoráveis à aproximação dos benfeitores espirituais. Vejam, pensando dessa forma, nós podemos entender que nós somos os agenciadores dos espíritos que nos acompanham. Modificando nossas condutas, a nossa maneira de ser, nós realmente percorreremos os caminhos do bem e do amor e da fraternidade, fazendo com que espíritos que não compactuam com essa ideia se afastem, até que eles próprios possam um dia trilhar esse mesmo trajeto. Porque temos que entender que os espíritos obsessores são nossos irmãos, que estão equivocados. Nós devemos realmente orar por eles. Os trabalhos de desobsessão nas casas espíritas funcionam como se fosse um pronto-socorro para as enfermidades que se prolongam além da matéria. Devemos entender também que a conduta da pessoa obsidiada se modifica. Por exemplo, se a pessoa tem algum erro de comportamento, se ela é egoísta, como exemplo, obsidiada, ela se torna um pouco mais egoísta. Se ela é agressiva, tem tendências agressivas dentro de si, ela se torna mais agressiva. Então, vamos dizer assim que as obsessões, elas potencializam os nossos equívocos, pegando realmente o ponto fraco do ser humano. Por isso que nós, na existência atual, deveremos vigiar as nossas condutas, vigiar os nossos comportamentos, para que nós possamos percorrer a nossa existência, nosso plano reencarnatório, da melhor forma possível. As atitudes da prece também são muito importantes no combate, vamos dizer assim, às obsessões. Porque a prece, ela acalma o coração, ela apacenta o ser e serve também para auxiliar aquele espírito que está obsidiando. Muitas vezes, quando nós observamos os vícios na Terra, que estão realmente tornando a humanidade bastante dolorida, eles são frutos também de um processo obsessivo coletivo. Devemos realmente fugir dos vícios, porque muitos espíritos que desencarnam e que nutrem um determinado vício, ao desencarnarem, eles têm a crise de abstinência, porque lá também não encontram o vício que eles utilizavam aqui na Terra. Se aproximam daquelas pessoas que têm o mesmo vício, sugam o teor fluídico. Uma das razões pela qual é tão difícil se libertar de uma viciação. Também se equipara a uma obsessão. Então é um tema bastante importante. Recomendo que leiam o Livro dos Espíritos a respeito das obsessões.
Prezados amigos, agora falaremos um pouco das obsessões na mediunidade. Tão importante é este tema que Allan Kardec criou um capítulo especial para falar a respeito desse tema no Livro dos Médiuns. A mediunidade, ela é, como nós falamos, um campo aberto às percepções. Essas percepções, elas têm que ser disciplinadas, corretas, voltadas à fraternidade e ao bem. Mas a sensibilidade do médium é aumentada através da prática mediúnica. Porque o médium, ele é uma pessoa como outra qualquer. Ele tem os mesmos anseios, as mesmas preocupações, sente as mesmas coisas. A única diferença daquelas pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada, mais sensibilizada, é que ele é mais sensível às percepções. Portanto, o médium, para que não pegue uma obsessão ou uma fascinação, necessário é que ele se vigie bastante, constantemente, que ele discipline as suas ações mediúnicas e que ele pratique a mediunidade despretensiosamente, com a única intenção de servir e também de aperfeiçoar a si próprio. Uma das razões que existem muitos médiuns que se perturbam é pela falta de estudo e falta de disciplina. O estudo é a segurança do médium. Através do estudo, ele consegue aperfeiçoar o seu psiquismo, entender realmente o que está acontecendo com ele, fazer com que ele saiba também se defender dos possíveis espíritos embusteiros que possam aparecer no caminho. Algo que é importante também na mediunidade, na questão da obsessão na mediunidade, é o médium utilizar-se da razão. Allan Kardec, quando ouvia uma comunicação, ele analisava a profundidade da comunicação. O médium também tem que ter esse tipo de análise, essa certa autocrítica, de saber se sua percepção está correta. E saber também que existem dois perigos na mediunidade. A mediunidade iniciante, pela própria inexperiência do médium, e a mediunidade veterana, que acha que não precisa estudar mais, nem vigiar-se. Então o médium também deve se conscientizar de que na prática mediúnica não existe um dia igual ao outro. Cada dia apresenta-se de uma forma diferente. Então, pensando dessa forma, podemos concluir que nós somos todos aprendizes, estamos aprendendo constantemente. E os amigos espirituais, quando encontram no médium vontade em progredir, uma vigilância disciplinada, eles vão dando mais responsabilidades ao médium, fazendo com que ele possa abarcar um número maior de atividades mediúnicas. Mediunidade não pode fazer mal. Se a mediunidade está fazendo mal, se a mediunidade está atrapalhando o trabalho, se a mediunidade está atrapalhando o convívio familiar, os estudos, algo de errado está acontecendo. É necessário o médium equilibrar a sua vida com a atividade mediúnica, para que ele possa servir sem prestar um desserviço em suas atividades comuns. Quando nós observamos médios que são comerciantes da mediunidade, nos preocupamos muito, porque mediunidade não deve estar vinculada a nenhum valor monetário. Dai de graça o que de graça recebeste, porque é um instrumento de realização, é um instrumento de caridade proporcionada pela espiritualidade maior para o atendimento aos que sofrem, o atendimento aos necessitados. Os médiuns mercantilistas sofrem demoradamente nas zonas do umbral pelo arrependimento causado diante da oportunidade de servir e utilizar o mal, o instrumento que lhes foi dado. Servir a Jesus, a mediunidade com Jesus, é servir para o bem e para a paz.
Percorrem a vida os homens com muita dor, deslizes que atravessam o tempo inflexíveis. É o resultado da falta de amor, é a razão proporcionada por seus deslizes. Mas tantas oportunidades na reencarnação, para a recuperação de nosso interior, que cultivo novo a reencarnação, encontrará a paz um dia agora ou em atitude posterior. Com atitudes novas, vemos horizontes que nos festejam, um novo brilho em nossa marcha evolutiva. Não reparemos em deslizes do próximo, no convívio que esteja. Todos nós encontraremos a paz e esperança querida. Jesus nos acompanha incondicionalmente. Nossa busca de luz. Entende nosso espírito carente. Para a paz, Ele nos conduz. Albino Teixeira. Agradecemos a todos os internautas pela atenção a nós dispensada e desejamos a todos votos de muita paz, e as perguntas a serem feitas podem ser enviadas para o e-mail que está abaixo na tela. Muito obrigado.